fazer a leitura para vocês de um conto que eu escrevi chamado Os Sonhos de C2PA. Esse conto foi inspirado numa atividade de literatura infantil realizada com a turma de Fundamentos da Educação Infantil, História Política e Cultura da Infância, uma disciplina ministrada no curso de Pedagogia da UFMA, com alunos do segundo período. Então, gostaria de agradecer a todos os alunos que fizeram parte dessa jornada comigo e agradecer também aos meus colegas que estiveram presentes, nos apoiando e construindo juntos essa jornada. Vou mostrar para vocês a ilustração, né? Eu fiz em formato de livrinho e a ilustração, esse é o C2PA e esse a nave espacial dele, né? Vocês devem ter percebido qualquer semelhança com Star Wars é mera coincidência, certo? Vamos lá. Era uma vez, no século 21, ano 2020, há muito tempo atrás, um momento em que houve uma pandemia causada por um coronavírus em todos os países do planeta Terra. Foi uma ocasião em que os seres humanos não estavam cuidando bem da natureza, dos animais e de outros seres humanos. Alguns só pensavam em enriquecer, enquanto outros enfrentavam muitas dificuldades de sobrevivência. A vida não estava acima do lucro, ao contrário, a violência, o desmatamento, a falta de empatia, de cuidado e de compaixão estavam presentes naquele momento. Os dias não estavam sendo fáceis para aqueles que acreditavam que a humanidade poderia seguir por outros caminhos. Muitas pessoas estavam sofrendo com a Covid-19, doença causada pelo vírus, com a perda de entes queridos e com as dificuldades sociais e econômicas provocadas pela necessidade de contenção da pandemia. O mais estranho é que eles precisariam uns dos outros para resolver todos os seus problemas, mantendo o distanciamento social, usando máscaras, evitando aglomerações e mantendo hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência. Porém, muitos não conseguiam compreender que era preciso ter os cuidados necessários consigo e com o outro, acabando por favorecer o espraiamento do vírus, que se alastrou por mais tempo, causando tragédias maiores. Nesses dias tensos em que toda a humanidade estava sendo desafiada a enfrentar um inimigo invisível, em muitos locais, os governantes também não fizeram a sua parte para cuidar da população que os elegeu como seus representantes. Havia uma sensação de desamparo individual e coletiva. Nos espaços educativos, a sala de aula foi substituída pela sala virtual. Eles tiveram que aprender a lidar com mecanismos tecnológicos desconhecidos pela maioria dos professores e alunos. O ambiente virtual era bem diferente do que eles estavam acostumados a fazer no formato presencial. E então, os que achavam que dominavam o uso da linguagem, da comunicação, dos métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem, tiveram que repensar suas práticas, suas estratégias e seus modos de atuação. Bem, fazer isso no cotidiano regular já não seria fácil. Fazer em um contexto tão complexo como o de uma pandemia era ainda mais difícil. Hoje, para nós que vivemos no final do século 22, parece engraçado imaginar as dificuldades que eles tiveram naquele período da história em relação ao uso da tecnologia. Quase não consigo visualizar como deve ter sido viver sem o teletransporte, a realidade virtual, os robôs, os carros voadores, as viagens intergalácticas. Por sorte, sou do meu tempo e agora os desafios são outros. Ou talvez os mesmos com uma configuração diferente. Continuamos a dialogar sobre como interagir em um mundo automatizado, em que praticamente todos os serviços são executados por máquinas. Não precisamos mais de mediadores. Resolvemos tudo por meio da relação ser humano-máquina. Eu não conheço e porque não conheço, não posso reconhecer
o toque humano. Nós vestimos sempre essas roupas de astronautas, usamos a tecnologia para tudo o que fazemos e, no final das contas, nos relacionamos mais com os robôs do que com nossos pares. Sobre comer junto, festejar, se abraçar, beijar, trabalho coletivo, ajudar o outro, ser solidário, poder conversar e tomar decisões em conjunto, eu já li sobre esses temas na internet, sim, mas não faço ideia de como deve ter sido e de como seriam essas sensações. Na sociedade algorítmica em que vivo, tudo está estabelecido pelo ambiente informacional criado pela hiperinteligência dos dispositivos tecnológicos. A cibercultura nos identifica quantitativamente, como uma massa de dados atualizados. É verdade que sinto falta de algo, mas não sei explicar do que seria. Seria estranho sentir falta de algo que não sei o que é? Alcançamos um nível de inovação tecnológica avançado. Paradoxalmente, fomos reconfigurados em uma espécie de indivíduos coisificados. Na minha escola, cada um estuda individualmente e os meus professores são hologramas, que detêm todo o conhecimento, mas não emitem opiniões e não manifestam emoções. Sabe, eu já tive um sonho que parecia tão real, foi incrível na verdade. Eu estava em uma escola em que os alunos conversavam com os professores, faziam perguntas para eles, interagiam com os outros alunos e estudavam em grupo. Havia espaço para a divergência, para a exposição das contradições, para as mais diversas explicações e para o encantamento com o outro e com o conhecimento. Nessa escola, as pessoas escutavam e respeitavam umas às outras, mesmo que tivessem pontos de vista diferentes daqueles a quem escutavam. Foi impressionante naquele sonho como a arte de escutar parecia ser tão importante como a arte de falar. Quando acordei desse sonho, tive uma sensação intensa de conexão, como jamais experimentei antes. Não tive para quem contar o sonho, e mesmo que tivesse, certamente eu teria sido ridicularizado por isso. Esse é o motivo pelo qual escrevo sobre esse sonho, sobre sentimentos e sobre outros sonhos também. A escrita me proporciona o exercício de uma liberdade que eu não tenho. Aprisionado que estou a esta vestimenta e ao modo de viver que me foi apresentado desde que nasci. Sou o resultado das ações de meus ancestrais, dos pensamentos e sonhos plantados por eles. Se eu queria ser reconfigurado, não tenho uma resposta pronta. Poderia até ter sido mesmo interessante viver de outro modo e ter tido outras experiências. Entretanto, eu tenho a intuição de que eu preferiria ter sido eu mesmo, pois somente sendo eu mesmo posso tentar ser o melhor que posso ser. Pode ser que eu sinta falta do que existe em nosso interior coisificado, das expressões das diferenças, das singularidades que nos constituem e da força e energia dos coletivos que nos constituíram. Enfim, nem sei o motivo de tantas indagações. Se a vida funciona por aqui, com base em procedimentos de cálculo e correlações estatísticas. Meu nome, C2PA. Minha cor preferida, o azul do céu. Meu maior sonho, inventar uma máquina do tempo na qual eu pudesse voltar ao ano de 2020, para que eu pudesse contar aos terráqueos como será o amanhã sedimentado no que eles estavam fazendo naquela ocasião. E assim, C2PA seguiu pesquisando fórmulas e formas de criar a tão sonhada máquina do tempo, que o levaria de volta ao passado, impulsionado pela vontade que tinha de compreender o presente e de contribuir para um futuro melhor para todos os seres vivos. Se ele foi feliz para sempre? Sim, porque ele acreditou em seu sonho, na possibilidade de realizá-lo e no resquício de humanidade que nele habitava. Fim.
Obrigada.